Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é quarta-feira e com muita alegria estamos começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Que bom! Oh, meus amigos, se vocês fizessem ideia da felicidade que não só eu, né, mas todas as pessoas da nossa equipe ficam com os feedbacks de vocês, as histórias de carinho, né, cada fala entusiasmada, né, de como a presença do Evangelho tem feito a diferença na vida de vocês. Nossa, é muito, muito bom. Nesses últimos dias eu fiz umas enquetes lá no Instagram, né, para quem nos acompanha lá no Instagram, e aí o pessoal respondeu muitas perguntas, e é legal, porque quando vocês respondem essas perguntas, direcionam até os temas das pílulas, porque a gente vai entendendo o que é importante para vocês, né, o que vocês precisam. Siga a gente lá no Instagram, porque é bem legal, né? Com certeza ajuda muito. E ontem eu fiz uma pergunta que me chamou muita atenção. Eu perguntei assim: o que você faria se você tivesse 6 meses de vida? Como seria a sua vida se você tivesse apenas 6 meses de vida? E como imaginei, vieram muitas respostas diferentes, né? Cada um naturalmente colocando algumas angústias do seu coração que colocaria como prioridade para resolver, para poder viver. Porque o que acontece, né? Normalmente a gente às vezes vive confuso, né? Nem sempre coloca o foco naquilo que realmente importa na nossa vida, né? Muitas vezes a gente perde tempo com coisas tão bobas, né? Com coisas tão pequenininhas, e a gente acaba perdendo a chance de aproveitar a vida da melhor maneira possível. Mas eu percebi nas respostas que boa parte das dúvidas das pessoas se referiam às vezes a saber como que elas estão seguindo o caminho certo, como é que elas estão, né? Será que eu estou no momento certo? Será que eu não estou no momento certo? Como é que isso funciona? Bem, aí eu me recordava de uma conversa que nós tivemos, né, que eu tive com um amigo espiritual há muito tempo atrás, e ele relembrava, como sempre faz, Jesus em algo muito importante. Hoje eu queria compartilhar isso com vocês. Todas as vezes que você tiver em dúvida se uma escolha que você está fazendo para a sua vida realmente é adequada, todas as vezes que você ficar em dúvida, será que esse é o caminho, meu Deus, que eu tenho que seguir? Né? Será que essa é a atitude que eu tenho que tomar? Porque às vezes a gente fica com dúvida mesmo. Né? Tem situações que não são fáceis da gente identificar o que é certo, o que é errado, não é verdade? Em relação à vida afetiva, eu fico ou não fico? Caso ou não caso, namoro ou não namoro, separo ou não separo? Difícil. Não é? Em relação à própria vida profissional, eu vou por aqui ou vou por lá? Não é? Meu Deus, eu estou com um problema de saúde, o que eu faço, meu Deus, né? Eu sigo esse tratamento tradicional, vou para o alternativo, faço os dois. Nossa, fulano está entrando na minha vida, o que eu faço com isso? Difícil para muita gente. Aí vem uma regra, gente, que é quase que infalível. A gente tem que treinar, né, para ficar bom nela, mas com certeza é maravilhosa. Tudo aquilo que vem de Deus, presta atenção nisso. Tudo que vem de Deus, que realmente é para a sua vida, é para você, vai lhe trazer uma sensação de paz depois que você abraçar. Lembrando Jesus no Sermão da Montanha: a árvore boa somente dá fruto bom. A árvore boa nunca vai dar fruto ruim. Se você faz uma escolha, toma uma atitude, mesmo que seu coração está angustiado ou angustiada, porque a gente está na dúvida se a gente fez a coisa certa, pode ter certeza, se fez a coisa certa, as próximas sensações dos dias posteriores são de leveza e de paz. Você sente. Por quê? Porque ao fazer uma coisa certa, o universo ele tem uma lei de confirmação daquilo que a gente está fazendo. Todas as vezes que você faz aquilo que tem que ser feito para o seu plano kármico, para o seu caminho, aparecem sinais para confirmar que você fez certo. E o primeiro sinal é a paz de espírito. Mesmo que fique aquela pulguinha atrás da orelha, né? Você, ai meu Deus, será que era isso mesmo que eu devia ter feito? Mas você já sente mais paz, você sente mais leveza, mais alegria, porque você fez a coisa certa, entende? Como o inverso é verdadeiro, né? Todas as vezes que a gente faz uma coisa que não deve e a gente fica naquela dúvida, será que eu devia ter feito? Aí você vai e segue um caminho X qualquer. A sensação é de que o peso aumenta, o arrependimento cresce, os dias passam e você sente que não está legal, você está tendo um sinal claro de que não era exatamente aquele caminho a seguir. Preste atenção nisso, a árvore boa só dá fruto bom, não dá fruto ruim.
Uma vez, conversando com um amigo espiritual, como eu mencionei agora há pouco, ele dizia uma outra metáfora, né? Que às vezes a gente tem cabeça dura, mas eu tenho. E as metáforas, a maneira carinhosa que eles falam conosco, ajuda muito a entender questões profundas. Ele dizia o seguinte: meu filho, se você caminhar por uma estrada e por algum motivo você sair dessa estrada, se referindo a dirigir mesmo, né? Você cai para o acostamento, o que você faz? Aí eu falei: doutor, eu volto para a estrada. Ok, e se você errar de novo e por algum motivo for para acostamento, o que você faz? Eu falei: eu volto de novo para a estrada, porque acostamento não é lugar para ficar e é perigoso. Então ele dizia: então não deixe de viver por causa dos seus medos de errar. Porque se você perceber que errou, simplesmente volte para a estrada principal e continue a sua viagem. Imagina se alguém deixasse de viajar simplesmente pelo receio de cair para o acostamento. Gente, vocês não têm noção de como essa simples frase, esse simples conselho mudou a minha vida naquela época. Então, eu sei que tem muita gente que ouve a pílula que às vezes fica com essa dúvida: meu Deus, eu estou no caminho certo? Será que esse é o caminho? Simples. Observe se você está em paz. Não está? Tem que fazer ajuste? Sim. Tenha coragem para mudar, para tentar, se movimente e veja o que você vai sentir na sequência, os sinais que a vida vai mandar. Poxa, Ricardo, mas e se eu errar? Seria o equivalente a você ir para acostamento. Ok, faça como o amigo espiritual sugeriu, volte para a estrada. Sejamos humildes e a gente admite que não era aquele o caminho e a gente volta. O importante, meus amigos queridos, é a gente não deter a marcha, né? Porque na marcha da evolução a gente aprende todos os dias. E abrir a nossa mente e o nosso coração aos ensinamentos que Deus nos envia é uma bênção para a gente se libertar. Então, e se você tivesse 6 meses de vida apenas, o que você faria? Presta atenção nessas respostas, que normalmente são as coisas mais caras ao coração que a gente vai deixando de lado. Bem, eu não sei quantos meses de vida física você tem e eu tenho, mas que bom que a gente está pensando nisso como um exercício da pílula e não como sendo a realidade. Então aproveita e coloca atenção no que é principal. Leia os sinais que a vida te envia e com certeza você vai ser muito, muito mais feliz. Tá bom? Que Jesus te ampare, te ilumine, te inspire, alegria para o seu coração. Obrigado por compartilhar aí as pílulas do nosso amado Evangelho. E se você ainda não acompanha o Instagram lá do trabalho, acompanhe que vai ser legal. A gente está colocando muitas postagens que vão direcionar muitos temas das pílulas aqui. O Instagram é inst.ricardomelo. inst.ricardomelo. Então quem tem Instagram, segue lá e com certeza vai fazer a gente ficar mais juntinhos, tá bom? Fiquem com Deus então, luz e paz, e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve, com muito mais serenidade no seu coração.